Olá, queridos! Olá, queridas! A paz de Cristo, tudo bem com vocês? Que maravilha, né? Hoje, segunda-feira, 18h35 da tarde de segunda-feira, do dia 23 de janeiro, foi o horário que eu pude parar para fazer a gravação. É óbvio que você vai assistir posteriormente, está assistindo um vídeo já gravado e editado, mas feito com muito temor, com muito compromisso com a palavra de Deus, sob a orientação do Espírito e com firme propósito de que esse conteúdo abençoe sua vida, traga aí acréscimos benéficos ao seu ministério, à sua chamada e, sobretudo, seja o nome do Senhor glorificado. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo e desfrute aí, muito bem-vindo, muito bem-vinda, e você pode desfrutar aí do conteúdo que há nesse canal. Tem várias mensagens que por bondade o Senhor nos confiou ao longo de mais de 20 anos de ministério, e nós temos tentado dar a nossa pequena parcela de contribuição na salvação dos perdidos, na edificação dos salvos e, sobretudo, para a glória de Deus. Agradecer aos que têm deixado aí os seus comentários, é muito importante. Esse feedback, esse retorno nos motiva, nos incentiva e nos faz batalhar mais ainda para buscar do Senhor, alcançar dele com sua graça e favor e poder usar os meios que nós temos no tempo presente, esses recursos tão abençoados, a internet, o YouTube, todos os meios possíveis para compartilhar com vocês as grandezas da palavra de Deus. A você que é inscrito no canal, permaneça, veja se a sua inscrição está ok. A você que não é inscrito nem inscrita, se inscreva, nos ajude. Estamos aí pelejando para chegar aos 2.000 inscritos, para monetizar o canal, para ajudar a gente nos nossos projetos e que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Então vamos de esboço, vamos de sermão, vamos de mensagem de Deus. E como você já pode acompanhar aí na tela, está aqui o tema de hoje. Hoje nós vamos meditar numa mensagem de caráter ministerial. Se você me perguntasse onde ficaria mais adequado, em que oportunidade ficaria melhor pregar essa mensagem, obviamente que eu lhe responderia numa reunião de liderança, numa reunião de obreiros, numa escola de líderes. Inclusive, esta mensagem já foi pregada, está gravada aqui em nosso canal e também está na página da Assembleia de Deus, no canal do YouTube da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campinas. Foi por ocasião da Escola Bíblica de Obreiros no ano de 2019, quando fui surpreendido por Deus e também pelo nobre pastor Paulo Freire Costa, meu pastor presidente aqui no campo de Campinas, que nos facultou o convite e a oportunidade de ser um dos pregadores da Escola Bíblica de Obreiros daquele ano. E para mim foi uma tremenda honra, um privilégio, uma oportunidade ímpar, e merecidamente recebi aquela oportunidade. E toda oportunidade que tenho num trabalho, se ele tem um tema, eu me esforço para pregar dentro do tema. E naquela ocasião, o tema, né, dessa Escola Bíblica de Obreiros era a excelência do ministério. E alguns meses antes, acho que uns 2 meses antes, eu havia recebido da parte de Deus uma mensagem, né, que falava sobre ministério. E eu só apenas associei, como daqui a pouco vou explicar para vocês, o tema excelência no ministério e subtematizei a mensagem, encaixando a proposta daquela Escola Bíblica de Obreiros. E, para a glória de Deus, eu saí de lá com um senso de dever cumprido e sei que muitas vidas foram alcançadas, e você pode ser alcançado também pelo conteúdo dessa mensagem agora e utilizar esse esboço para pregar. Você pode melhorar ele, pode ampliar, pode reduzir, pode tirar aquilo que talvez você entenda, não, isso aqui não encaixou, eu vou encaixar outra coisa. O importante é que de alguma forma o conteúdo sirva para a glória de Deus, tá bom? Então tá aqui, ó. O tema de fato, né, dessa mensagem, eu vou ler para você: a excelência no ministério de Eliseu. Visto que o texto que dá base a essa mensagem está no 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículos 8 a 10, onde narra uma das marcas ou uma das histórias
que preenchem ali o ministério de Eliseu. Então, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, de 8 a 10, a excelência no ministério de Eliseu. E aí eu coloquei um subtema para aquela escola bíblica de obreiros, julgados para detectar a excelência. Então, esse foi o subtema ou o tema da mensagem que nós pregamos a partir desse conteúdo. Como eu já disse, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, de 8 a 10, eu não vou ler o texto, eu vou buscar sintetizar para a gente explorar o conteúdo o máximo possível, porque de fato essa mensagem é um dos grandes presentes que recebi de Deus ao longo dessas mais de 2 décadas de ministério, tá bom? Então vamos lá, vamos para a introdução. Qualquer pessoa que já teve contato com o primeiro e o segundo livro dos Reis perceberá que 2 personagens merecem especial destaque no quesito ministério. Olha que introdução linda, né? Se referindo ao primeiro e ao segundo livro dos Reis, a gente sabe que tem 2 personagens ali que se destacam, que têm uma relevância profunda, né? E aí eu coloco aqui na introdução, me refiro a Elias, o chamado Leão dos Profetas, e Eliseu, que foi o sucessor deste profeta chamado Elias. Ambos podem nos ensinar muito sobre o exercício de um ministério com excelência. Então aqui eu dou uma pausa para lembrá-los que o tema da escola bíblica, que na ocasião estávamos pregando, era a excelência no ministério. Então, nada mais justo, nada mais coerente e espiritual do que a introdução estar em conexão com a temática. Veja bem, ambos podem nos ensinar muito sobre o exercício de um ministério com excelência. Vamos continuar? Mas para este momento, vamos nos utilizar da vida do profeta Eliseu. E para isso, basta analisarmos estes 3 versículos que lemos e teremos a prova de que o ministério de Eliseu fora realizado com excelência. Continue percebendo a conexão. E o que eu estou fazendo aqui, dando essas pausas e mostrando a conexão, mostrando a ligação da introdução com a temática do evento, é para que quando vocês forem produzir seus esboços, seus sermões, ou mesmo que não produza escrito ou digitado, mas quando for formular uma introdução, você aí, querido pregador, querida pregadora, pastor, dirigente, líder, ensinador, possa atentar para isso. Isso é importante e não deixa, e não tira, aliás, a nossa espiritualidade e a graça de uma mensagem pregada com autoridade e ousadia. Vamos então à análise do texto. Olha isso aqui, ó. Já falei para vocês que isso aqui a gente chama de transição. E essa transição, essa pequena ponte, é bem sucinta. Vamos então à análise do texto. Outra coisa que vale ressaltar nessa introdução é como ela ficou bem sucinta, como ela ficou uma introdução breve e que de fato pode aí já trazer ao seu ouvinte o desejo de continuar ouvindo o restante do sermão, porque isso é muito importante. Alguém comparou a introdução de uma mensagem a uma decolagem de um avião. Quando a decolagem não é muito segura, quando alguma coisa acontece no momento da decolagem, os passageiros continuam o resto do voo inseguros, porque algo não agradável aconteceu nos primeiros momentos de sua viagem, né? A gente que viaja de avião, você que já viajou sabe que algumas vezes o avião decola e é muito tranquilo, mas a outras ele decola e quando começa ali a penetrar as nuvens há uma turbulência, uma tremulação, aquele balançado que a gente parece que fica flutuando dentro da aeronave por conta da chamada lei da gravidade. Enfim, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então, vamos à análise do texto. Que texto? Do texto que nós lemos e que se tornou a base para este sermão. A gente inicia com o versículo de número 8. E aí talvez você se pergunte como eu me dirijo ao meu público usando esse tópico. Podemos então nos dirigir ao público da seguinte maneira. A prova de que o ministério de Eliseu era exercido com excelência está no fato de que ele podia voltar por onde um dia passou. Isso está no versículo de número 8.
Viu aí como você pode se dirigir ao seu público, dizer aos irmãos, às pessoas que estão lhe ouvindo, aos obreiros, de que a prova de que o ministério de Eliseu era exercido com excelência está no fato de que ele podia voltar por onde um dia passou. Vamos ver se isso de fato está no texto? Primeiro livro dos Reis, aliás, segundo livro dos Reis, capítulo 4, bota até aqui marcado, né? Versículo de número 8. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Perceba, Eliseu não fez uma única visita. Todas as vezes que ele voltava, passava por ali, ele entrava e podia se alimentar naquele lugar. Isso mostrava que Eliseu podia voltar a este lugar por onde passava por várias vezes. Aí eu coloquei aqui uma sentença reflexiva. Ministros que buscam viver com excelência não só passam por lugares, mas podem voltar aonde já passaram. Isso aqui é muito forte no sentido de que nos aperta o coração, nos leva a uma reflexão, porque olha o subtópico 1 do primeiro ponto. Uns passam e podem voltar de cabeça erguida por onde um dia passaram. Olha o que diz o texto, todas as vezes que passavam. Mas, subtópico 2, há outros que passam e não podem voltar por onde passaram. E existem vários motivos pelos quais não podem voltar por onde passam. Vejam bem, primeiro eu peguei o texto do versículo 8, tendo a minha mente iluminada pelo Espírito Santo, extraí dele uma verdade sem ferir os princípios homiléticos, exegéticos e hermenêuticos, ou seja, os princípios da interpretação, e destaquei o fato de que Eliseu passava sempre por lá e se detinha a comer pão. Então, ele podia ir e voltar, nada o impedia de voltar pelo lugar onde já havia passado algumas vezes. Então, isso é excelência. E aqui fica uma lição, vamos ser bem práticos aqui nesse vídeo. A nós que somos pregadores, pregadoras, cantores, cantoras, obreiros e até mesmo alguém que se considere apenas um crente de banco, como costumam dizer, todos nós precisamos urgentemente entender que o importante não são as novas portas que se abrem, mas sim aquelas que se abriram e podem se manter abertas para nós. É importante irmos a um lugar e podermos voltar lá de cabeça erguida, sem deixar falatórios, escândalos e problemas que possam manchar a nossa vida e o nosso ministério. Não sou perfeito, tenho inúmeras falhas, mas tenho procurado, em cada lugar que passo, me resguardar, guardar-me no Senhor, para que nenhum escândalo de nenhuma natureza, nada possa me impedir de voltar pelos lugares por onde já passei. E se cabe aqui uma declaração profética, eu declaro para você, jovem pregador, você obreiro, pastor, dirigente, que o Senhor te guarde a tal ponto que por onde você passar, você passe como um servo honrado e possa voltar ao lugar por onde passou, né? E agora eu vou dar aqui alguns motivos pelos quais alguns não podem voltar por onde já passaram um dia. E esses motivos nós poderíamos extrair dos escândalos que nós temos, informações de coisas que ficamos sabendo. Mas nós vamos extrair da própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, atual e eficaz e tem muito a nos ensinar. Então, no primeiro ponto, ou seja, na primeira letra dos motivos pelos quais não podem voltar, eu coloquei aqui, ó, não podem voltar por conta do que pregam e ensinam. E aí, em Tito, capítulo 1, versículos 10 e 11, Paulo, escrevendo a Tito, fala o seguinte: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Veja bem, imagine receber, que Deus o livre, na sua congregação, no seu campo, na igreja que você pastoreia,
pessoas que estão indo lá para pregar, para ensinar e são desordenados, faladores que usam de palavras vãs e que são também enganadores. E nos tempos de Paulo, ele destaca aqui os da circuncisão. E Paulo dá uma ordem a Tito. A estes convém tapar a boca, ou seja, eles não podem continuar falando, não podem continuar enganando, não podem continuar tendo oportunidades. Por quê? Como naquela época muitas reuniões, muitos cultos eram realizados nas casas, Paulo destaca aí que eles eram homens que transtornavam casas inteiras, deixavam prejuízos, ensinando o que não convém e por uma razão, por torpe ganância. Ou seja, além de enganar, além de mentir, além de palavras vãs, além de serem desordenados, ainda conseguiam arrancar finanças, dinheiro, bens materiais das pessoas a quem enganavam. Esse cenário se parece com o cenário atual? Aí você deixa o seu comentário e responde aí. Então, nós que somos pregadores, precisamos não ter em nosso ministério, não podemos ter em nosso ministério essas características podres espiritualmente falando, essas coisas que traziam prejuízos para o reino de Deus. Então, quem não pode voltar? Os que pregam e ensinam de forma desordenada, falsa, enganosa e por torpe ganância. Esses não podem voltar por causa do que pregam e por causa do que ensinam. Por que muitos não podem voltar em segundo lugar, ou na letra B? Não podem voltar por conta dos objetivos errôneos. E aqui eu destaco o texto de Filipenses, capítulo 3, 17 a 19. E esse texto, ele fala muito comigo. Eu tenho um apreço por esse texto no sentido profético, evangelístico, no sentido de refutar tanta podridão ministerial que a gente encontra nos dias atuais. Olha o que Paulo diz aí. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E aí você lendo comigo já percebe que eu dei destaque, fiz distinção de cor, porque essas expressões nesse texto chamam muito a nossa atenção e são reflexivas. E aí eu faço aqui 4 aplicações, que esses que não podem voltar, eles têm um destino diferente. Não estão indo para o céu. O destino deles é a perdição se não se arrependerem. Eles têm um Deus diferente. Não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Não é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus deles é o próprio ventre. Ou seja, é aquilo que os satisfaz. Aquilo que os deixa satisfeitos. E no caso, os lucros, né? Os lucros enganadores que eles obtêm. Eles causam desonra, porque o texto diz que a glória deles está na sua infâmia, na sua desonra. Acreditam que não vai acontecer nada, que está tudo em ordem, quando na verdade eles estão causando desonra ao reino de Deus e haverá retribuição da parte do próprio Deus. E, por fim, eles têm um ideal terreno. Olha só se preocupam com as coisas terrenas. Esse texto eu tenho uma mensagem específica que recebi da parte do Senhor, especificamente nesse texto de Filipenses 3, 17 a 19. Quem sabe um dia a gente vai chegar aqui e compartilhar ela, né? Porque só esses versículos são suficientes para nos falar poderosamente ao coração. Então vamos recapitular para a gente não se perder. O primeiro tópico da nossa mensagem, falando sobre excelência, é que a prova de que o ministério de Eliseu era exercido com excelência estava no fato de que ele podia voltar por onde um dia havia passado. E aqui nós mostramos alguns que passam e não podem voltar. Por que razão?
por conta do que pregam e ensinam. Segundo, por conta dos objetivos errôneos. Agora nós vamos para a letra C. Não podem voltar por conta da conduta contrária ao nome que carregam. Isso aqui estremece, né? Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eu começo usando essa palavra reprovação, porque muitos desses homens, que também existem em nossa época, são aplaudidos, aprovados pelos homens, porque falam aquilo que os homens querem ouvir. Quando mexem em feridas, quando mexem em pecados, quando mexem em corrupção, aí eles não são ovacionados nem aplaudidos. Mas quando pregam enganosamente, quando falam aquilo que agrada aos ouvidos, eles são aprovados por essa geração, mas reprovados por Deus para toda boa obra. Agora, olha o que destaca esse versículo. Que no tocante a Deus, eles até professam conhecer a Deus, mas as suas obras, as suas práticas, os seus objetivos, aquilo que é contrário ao nome que carregam, vão mostrar que eles estão negando esse Deus que professam conhecê-lo com as suas obras iníquas, impuras e impudícias. Deixa eu dizer algo para você. Nós temos muitas informações e não é calúnia e difamação, não. Primeiro, não é calúnia porque são informações comprovadas. Não é difamação porque a gente não anda por aí espalhando o que alguns andam fazendo. E até porque, muitas vezes, eu mesmo sou procurado por irmãos simples da igreja, irmãs da igreja, que nos relatam situações vergonhosas de pregadores, de pastores, de líderes que professam conhecer a Deus, mas que as obras negam esse conhecimento. E são escândalos terríveis. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos guarde em compromisso, em temor, sendo responsáveis para não cairmos neste engano, neste erro, porque um dia a máscara de muitos vai cair. Um dia haverá uma prestação de contas e ainda nesse sermão nós vamos ver isso, ok? Então nós terminamos aqui o primeiro ponto, falando da excelência do ministério de Eliseu, né? Que era o fato de que ele podia voltar pelos lugares por onde havia passado, porque voltava de cabeça erguida, ao passo que outros passam e não podem voltar porque deixaram rastros, deixaram escândalos e deixaram problemas, inclusive para pastores. Aí nós vamos para o segundo ponto da mensagem, que está no versículo 9, né? E aí você pode se dirigir ao seu público dizendo: uma outra prova de que o ministério de Eliseu foi exercido com excelência está no fato de que, quando foi avaliado, né? Eu acho que esse avaliado aqui está errado, né? É só com A. Avaliado, isso está certo agora. Quando passou por uma observação, recebera a aprovação. Isso aqui é muito interessante também, porque o texto no versículo 9 diz que a mulher observava Eliseu, olhava para ele, via suas atitudes, via os frutos de suas ações, observava ele, e quando ele foi avaliado por ela, quando ele foi observado por ela, ele recebe a aprovação, porque ela olha para o marido e disse: olha, meu esposo, eu vejo que esse que passa sempre por nós, que tem voltado aqui várias vezes, eu percebo que ele é um santo homem de Deus. Isso é aprovação. Santo homem de Deus. Santo, separado. Homem, porque é passivo de erros, é falível. No entanto, é de Deus, porque pertence. É propriedade de Deus. E quando é propriedade de Deus, o próprio Deus, na sua infinita graça e bondade, se encarrega de preservar homens como estes, ok? E aqui no primeiro subtópico do ponto número 2 da nossa mensagem, eu coloquei uma sentença reflexiva e pense em algo que nos leva a refletir. Eu creio que isso aqui vai falar com você, como fala comigo, como fala com aqueles que dão ouvidos à palavra de Deus. Quando passarmos por qualquer cidade, qualquer campo, qualquer igreja ou mesmo uma simples residência, sempre seremos observados. Passaremos por uma espécie de julgamento.
principalmente nos dias de hoje. As pessoas já não têm mais confiança em muitos pregadores. E isso até dificultou o chamado ministério itinerante. Hoje, dizer que é um itinerante, você corre riscos. As portas podem se fechar. A maioria das agendas são alcançadas mediante uma indicação de alguém que, eu vou usar esse termo aqui, tem muita moral, tem muita relevância e que indica e que as pessoas confiam na palavra dele, porque se for apenas por uma indicação de que viu, de que olhou em algum lugar pregando, muitas pessoas não confiam mais. Muitas pessoas não têm mais confiança. Por quê? Por conta de muitos escândalos, porque quando observaram tal pregador, tal pregadora, tal cantor, tal cantora, encontraram ali uma mancha, alguma coisa que fora prejudicial. E como toda sentença requer um texto base para dar respaldo, para corroborar ou fortalecer a verdade, nós temos aqui Filipenses 3,17, onde Paulo diz: observai os que andam segundo o modelo, o exemplo que tendes em nós. Isso aqui é muito lindo, né? Paulo diz, olha, vocês já sabem qual o meu padrão, qual o meu modelo de cristão, de obreiro. E como eu não sou único, vocês podem observar aqueles que andam, mas que andam segundo o modelo, o exemplo que vocês já têm em nós. Então, você quer analisar um obreiro, uma pessoa, alguém, até mesmo um crente que não seja pregador, observe se ele se encaixa ao padrão, ao modelo daqueles que entre nós ainda podem ser chamados de homens e mulheres de Deus. Porque tem. Eu sei que tem muito escândalo, muita corrupção, há uma vergonha se desencadeando com a igreja evangélica no Brasil, por conta de alguns que acabam tirando aí esse respeito que os ímpios, que as pessoas têm pela igreja, mas se você observar, se você procurar, ainda há homens e mulheres de compromisso. Homens e mulheres de verdade que temem a Deus. Sempre haverá, Deus sempre vai preservar, ok? E nessa observação, subtópico 2 do segundo ponto, veremos que existem aqueles que carregam títulos ministeriais, mas vivem como profanos. Meus amados, essa mensagem é muito impactante, traz muitas reflexões. E eu quero ler com vocês, segundo aos Coríntios 11, de 13 a 5, eu faço questão de ler para um breve comentário, para uma breve análise, segundo aos Coríntios 11, vamos procurar aqui o texto de 13 a 15. Diz o texto, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, olha que texto impactante para falar de obreiros, de pregadores, de lideranças, né? Então, eles até se transfiguram em ministros da justiça. Eles aparecem como se está tudo em ordem, está tudo ok, uma linguagem, né, polida, às vezes bem vestido, às vezes bem trajados, com roupas caras, luxuosas, né, bem penteados, né, às vezes até maquiados. E Paulo vai citar um exemplo aí assustador, dizendo que o próprio diabo, o próprio Satanás, se transfigura em um anjo de luz. E por que faz isso? Para enganar. Então não é muito que os seus ministros possam querer parecer ministros de justiça. No entanto, o fim deles é conforme as suas verdadeiras obras. Então veja bem, quando algumas pessoas são analisadas, são aprovadas, passam no teste. Outras, quando são observados, nós vamos observar que carregam títulos ministeriais, mas que na verdade vivem como profanos. Então, vamos ao terceiro ponto da nossa mensagem, que está no versículo 10. Preste atenção, porque este terceiro ponto, vai trazer o cerne do conteúdo deste sermão. Pois no verso 10, nós vamos observar que a excelência do ministério de Eliseu precisa ser plenamente atestada. Por isso, a excelência do ministério de Eliseu passará por 2 níveis de julgamento. Vamos ler
o versículo 10 do segundo livro dos Reis, para a gente entender essa sentença, essa declaração. Versículo 10 está escrito assim, ó. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro. É a mulher dizendo ao seu marido. E ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Preste atenção. Antes, a observação ao ministério de Eliseu era algo esporádico. Ele passava, era observado e nessa observação era aprovado. Mas agora, Eliseu vai passar por 2 níveis de julgamento. Vamos entender isso? O primeiro julgamento, a primeira análise que a sunamita fez de Eliseu, o fez longe de uma convivência, ou seja, ele não convivia, ele não permanecia ali, ele passava. E com a passagem de Eliseu, ela já conseguiu identificá-lo como homem de Deus em suas primeiras observações, em observações preliminares. Mas agora, uma segunda análise, uma segunda forma de julgamento será feita pela proximidade e convivência, porque só se conhece alguém, de fato, convivendo. Não se iluda. Muitas vezes, pessoas conseguem enganar a nós por meio das redes sociais, por meio das mídias, por meio de formas que à distância a gente acredita em algo que não exista. Mas na convivência nós vamos encontrar tanto as qualidades como também os defeitos. E é a convivência quem vai revelar quem nós realmente somos. É por isso que os grandes líderes, grandes mestres sempre dizem: quer conhecer alguém, quer conhecer um obreiro, um pastor, um líder, pergunte à sua esposa e aos seus filhos. Pergunte àqueles que convivem com ele. Que Deus nos ajude a ser bons exemplos e em qualquer julgamento ou análise, seja à distância, seja pelo convívio, sejamos aprovados por Deus e também pelos homens. Terceiro subtópico do tópico 3. Deus está usando as circunstâncias para que Eliseu seja provado. O projeto daquela mulher faria com que Eliseu mostrasse na prática se ele era de fato um santo homem de Deus e que seu ministério era realizado com excelência. Lembra do tema do evento? Um ministério com excelência. E agora o subtema, julgados para detectar excelência. A gente pode até voltar para ver aqui, ó. Julgados para detectar a excelência. Então, nós vamos agora observar aqui, ó, que essa circunstância de construir um quarto, de trazer o profeta para mais perto, para um convívio, está levando ele a ser provado. E ali, naquele momento, ficaria comprovado, isso seria mostrado na prática, se de fato Eliseu era um santo homem de Deus e se o ministério dele realmente era realizado com excelência. Vamos para o quarto subtópico. Algo a ser destacado é que Eliseu está sendo julgado e analisado por uma mulher. O sexo feminino tem um poder de percepção extremamente acima do nosso. Inclusive, eu até brinquei lá na BO com isso aqui, né? Eu disse: meu irmão, quando sua mulher bater os olhos em alguém e disser: olha, marido, esse ali, essa ali, não sei não, hein? Meu amigo, escute, porque é tiro e queda, é certeiro. Ela pode até se enganar, mas vai ser muito difícil, porque a mulher tem uma percepção de perigos, de coisas que nos cercam, que às vezes nem nós mesmos enxergamos. Então, ele vai ser analisado por quem tem um poder de percepção afiado, por quem tem um poder de percepção praticamente preciso, digamos aí 90%, 95% de precisão, porque todos podem errar, ok? Quarto ponto, e agora entra um momento muito interessante da mensagem, né? Tanto o quarto como a mobília trariam à tona pelo menos 3 verdades sobre a excelência no ministério de Eliseu. Vamos saber quais verdades são essas? Subtópico 1 do quarto ponto. Se seu ministério for realmente um ministério de excelência, ele estará familiarizado com lugares reservados e estará atento à necessidade de se recolher e de se separar.
Ou seja, lembra que a mulher disse, vamos fazer um quarto. Toda vez que ele passar por aqui, ele se recolha, ele se separe. Sabe, queridos, já pensou um pregador, uma pregadora, e eu já convivi, já vi isso com os meus próprios olhos, que é convidado para um lugar para pregar, que é convidada para um lugar, e ao invés de se reservar para orar, quer ficar passeando na cidade, quer andar nos shoppings, tem deles que quer visitar até bares, tem deles que quer visitar até locais inadequados, mas deixa para lá. Isso não é conosco, isso é Deus que está olhando. Mas eu, particularmente, e todo pregador que se preza, uma das coisas que ele vai querer é aproveitar o tempo ali onde ele está, em outra cidade, em outro lugar, para se reservar, para procurar um canto e buscar de Deus, orar, jejuar, ler, chorar, gritar a Deus. Aí alguém pode dizer, pastor, mas o pregador ele tem que se preparar em casa, se preparar antes. Sim, claro, tem que sair de casa preparado. Mas custa alguma coisa buscar um pouco mais? Custa alguma coisa você se entregar mais? Porque tem dia que a gente sai sim preparado, sai com conteúdo de casa. Mas tem dia que a gente viaja e Deus não deu nada. Eu já recebi mensagem lá nas alturas ali, no avião, escrevi rapidinho. Já recebi mensagem em cima do púlpito. Não que eu estava fazendo a mensagem na hora, mas Deus falou ali em cima do púlpito. Esses dias aconteceu essa experiência comigo. Então, nós precisamos nos reservar ou ter um local reservado para buscar a Deus. Subtópico 2 do quarto ponto. Se seu ministério for realmente um ministério de excelência, ele usará o quarto como lugar de descanso. Por isso, no quarto tinha uma cama. Voltando aqui ao subtópico 1, eu não dei muita abrangência a ele, mas você pode aí fortalecer, ou seja, dizer que o pregador precisa se separar, buscar, ler a palavra, pedir a direção do Espírito Santo, pedir a Deus uma mensagem, a vontade de Deus para aquela igreja, enfim, é necessário que a gente se reserve, se recolha, tanto na nossa casa, esse aqui é meu cantinho, um cantinho simples, mas é aqui que eu venho chorar. Antes de gravar esse vídeo, já me prostrei aqui, gritei, chorei, Senhor, que seja útil, que abençoe vidas, que seja para a glória do teu santo e eterno nome. E eu creio que Deus está escutando e está respondendo, né? Então a gente destaca aqui a necessidade de se recolher, de se reservar para estar buscando a presença de Deus. E também no quarto tinha uma cama, porque o profeta, o ministro, o pastor, o pregador precisa descansar, precisa dormir bem. Falar em dormir bem esses últimos dias, Deus me ajude, ore por nós. Talvez eu tenha dormido aí poucas horas, né? Pedindo misericórdia ao Senhor. O Senhor nos ajuda. E Deus sabe aí os motivos, mas a gente está bem, está feliz com Jesus. Eu quero é buscar mais e mais de Deus. Mas preste atenção, precisamos descansar a mente, o coração, o corpo físico, refazer as forças para continuar exercendo com excelência. Agora, não podemos confundir daqui, descanso com ociosidade. Tem gente que descansa para recuperar a força, mas tem pregadores, tem ministros, tem obreiros que se tornaram ociosos. E Deus nos guarde da ociosidade, sabe por quê? Porque a Bíblia nos narra uma história triste por conta de um rei que ocioso não saiu à guerra, mas ao levantar de uma soneca, olhou pela janela e viu uma mulher despida tomando banho, e o final da história, quem lê Bíblia já sabe, foi uma tragédia que ecoa até os dias de hoje, ok? Subtópico 3 do ponto 4. Se seu ministério for realmente um ministério de excelência, ele tem apreço pela leitura, estudo e meditação. E isso está representado na mesa, na cadeira e no candeeiro. Mesa, olha aqui, cadeira, e Eliseu gostaria de ter uma dessa aqui, bem confortável, né? E candeeiro, ou seja, a iluminação, a luminária para enxergar, para estar ali bem na sua leitura. Ou seja, eu estou aplicando, né, os objetos, nesse ponto da mensagem, a ideia de apreço à leitura, estudo e meditação. Paulo, exortando a Timóteo, disse, até a minha chegada, aplica-te à leitura.
precisamos persistir em ler, em exortar e ensinar. Deus disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tu tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. É tempo de nos aplicarmos à leitura, estudo e meditação na palavra de Deus. Vamos ao quinto ponto, que é a conclusão da mensagem. Qual o tema que nós colocamos nessa mensagem? Lembra no início? Presta atenção, julgados para detectar a excelência. Ok? Então Eliseu está sendo julgado. Primeiro ele recebe um julgamento à distância, tá? A mulher vai julgá-lo de forma esporádica. Sempre que ele passar por lá, ela vai observar. Mas depois ele vai passar por um julgamento de convívio, mais de perto. E aí, esses julgamentos são importantes porque isso vai ser abordado no quinto ponto, que é também a conclusão. É melhor que nosso ministério passe por um julgamento, uma avaliação, agora, para que haja as devidas correções, pois quem não é avaliado, julgado e corrigido agora pode ser decepcionado no futuro. É difícil porque pregadores, eu vou dizer duas dificuldades que nós temos. Primeiro, quando de fato nós erramos, quando nós fazemos alguma coisa que não era para ter feito, ao invés de pessoas nos ajudarem de fato e vir até nós e dizer o nosso erro, e nos instruir, nos ensinar, visto que eles são mais espirituais, estão olhando, não. Eles tentam desconstruir, destruir o nosso ministério. Então essa é a primeira parte do problema. Tá? Eu ontem disse para um obreiro, é muito bom ter alguém que nos ajude, que nos ensine, que nos instrua. É muito bom ser pastoreado de fato. Quem tem um pastor, alguém que o corrige, agradeça, isso é muito bom. Quem tem um amigo que corrige, esse é um dos seus melhores amigos. Não aquele que passa a mão nos seus erros e no seu pecado. Mas aí tem um outro problema, é que às vezes queremos ajudar, queremos corrigir, mas não há humildade para ser corrigido, para ser instruído, para ser ajudado. Se enchem de si, acreditam que sabem tudo, que não precisam de ninguém, e aí não passam por uma análise, por um julgamento e pelas devidas correções. Se a gente não é avaliado e corrigido agora, isso pesa no futuro. E aí tem um texto que eu cito, né, que Jesus nos trouxe a importância de uma advertência instrutiva, né? Jesus já despertando aqueles que possivelmente viveriam uma vida dupla, viveriam no erro, a fazer uma autoanálise enquanto dava tempo para o arrependimento, né? Para que pudessem se arrepender, voltar atrás e de fato produzir os frutos devidos na obra de Deus. Olha o que Jesus vai dizer nesse texto: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí Jesus continua dizendo: muitos me dirão naquele dia, no dia da prestação de contas, Senhor, em teu nome fizemos milagres. Senhor, em teu nome profetizamos. Senhor, em teu nome curamos enfermos. E agora permitam-me parafrasear. Senhor, eu cantei em teu nome. Senhor, eu visitei em teu nome. Senhor, em teu nome aquele culto foi pentecostal, eu dirigi com alegria. Senhor, eu regi em teu nome. Eu liderei em teu nome. Permita-me um paráfrase. Talvez o Senhor olhe para essas pessoas e diga: meu nome não tem nenhum problema. O meu nome cura. O meu nome faz milagres e maravilhas e não há nada errado com o meu nome. O meu nome tem poder. Está errado é com o seu, pois o seu nome trouxe escândalo ao Evangelho. Manchou o meu reino. Trouxe problemas, escandalizou pessoas, desviou muita gente. Pessoas se decepcionaram, saíram da igreja porque você não honrou o ministério e a chamada que eu lhe dei. Portanto, meus queridos, quando essas pessoas vierem se justificar dizendo que fizeram tudo em nome do Senhor, sabe qual a sentença que vai vir sobre eles? Apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Que curioso, o Deus onisciente dizer para homens que não os conhecem. É um texto de difícil interpretação, mas alguns estudiosos
chegam à conclusão que a expressão que mais se aproxima do que realmente Jesus queria dizer é: eu nunca vos aprovei. O ministério de vocês nunca foi aprovado, nunca foi conhecido por mim da maneira que vocês o exerciam. Vocês davam show, vocês faziam fogo cair do céu, mas a vida dupla, a podridão, o adultério, o uso daquilo que não era para usar, a vida podre, escondida, sepulcro caiado, foi que fez com que vocês fossem reprovados na minha presença. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu sinto queimar no meu peito um fogo agora, para ministrar sobre novos pregadores, sobre servos e servas de Deus. Primeiro, para que não caiam no erro de uma vida dupla, de uma vida enganosa, mentirosa, que uma coisa no púlpito e fora dele outro. Como é que eu vou pregar amor se eu não amar? Como é que eu vou pregar verdade se eu mentir? Como é que eu vou pregar compromisso se eu não tiver? Ah, meus amados, repito com muito temor, não há perfeição em mim, mas tenho certeza, os que me conhecem de perto, há temor e há uma busca muito assídua por buscar viver aquilo que prego e pregar aquilo que vivo. Me esforço muito, sabendo que mesmo com meus esforços, sou dependente de Deus. E quem sabe este vídeo vai chegar a alguém que está vivendo uma vida dupla. Você caiu em pecados, em erros, em coisas danosas e terríveis e continua mantendo o ministério. Arrependa-se, meu querido. Arrependa-se, minha querida. Chore aos pés do Salvador. Confesse o seu pecado. Ramanjo recalava surimicandaramas. O remandacá suideremanjo iasebre acandakai. Arrependa-se antes que seja tarde, antes que o juízo de Deus pese sobre a sua vida. Não dê motivo de escândalo, está escrito: portai-vos de maneira que não deis escândalos nem a judeus, nem a gentios, e muito menos à igreja de Deus. Que o Eterno te alcance com compaixão, perdão e misericórdia, porque aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Que misericórdia alcance os que necessitam, que perdão alcance os que caíram, os que falharam, os que erraram. Arrepende-te, pois, do teu mal. Lembro-me agora do Senhor falando ao anjo da igreja em Laodiceia: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Arrepende-te, pois, e ser zeloso. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O salmista, no Salmo 32, diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em seca de verão. Então disse: confessarei ao Senhor o meu pecado, e tu perdoarás a minha transgressão. Faça como Davi no Salmo 51. Diga, confesse, arrependa-te, e teu ministério será levantado. Você será ainda mais usado, e o poder do Altíssimo te envolverá de tal forma que a excelência será uma marca no seu ministério. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque neste momento o Senhor está dando excelência a dezenas e centenas de ministérios. Que esse conteúdo chegue a muitos, a dezenas, a milhares, a centenas de pessoas. Que este conteúdo alcance vidas para a restauração ministerial. E que sobre cada ministério que o Senhor tenha levantado, haja excelência. Perdoa o teu filho, perdoa a tua filha. Senhor, ajuda ele, ajuda ela, alcança com graça, traz arrependimento e temor para que a excelência seja vista no seu ministério. Abençoa cada líder, cada pastor, cada obreiro, cada ministro, cada liderança.
Tira a vergonha, o vexame, tira a podridão que possa estar manchando a vida da igreja, do corpo de Cristo, Senhor. Oh Deus, nos guarda, Pai. Como diz o Salmo, livra os nossos olhos das lágrimas, os nossos pés da queda e a nossa alma da morte. Que o nosso ministério se mantenha compromissado, comprometido em verdade, em santidade, procedentes da verdade, em justiça diante da tua presença. Eu ministro restauração, eu ministro excelência e graça sobre a vida do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude e que estejamos comprometidos com o reino de Deus. E aí, esse esboço vai te servir? Falou com você? Em que ponto da mensagem você sentiu essa graça e diz, pastor, que coisa séria? Por favor, por gentileza, deixe o seu comentário e, com muito temor, eu vou dizendo o que eu acredito. Esse conteúdo precisa chegar a muitos líderes. E se você quer ouvir, quer assistir essa mensagem já pregada, ela está aqui no nosso canal. Eu vou tentar deixar aqui o link na descrição deste vídeo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Um beijo no coração. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like ou o seu dislike, seu precioso comentário nos ajudar aqui no nosso canal. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor.